Civesp 2020. Os alunos do Polo de Itanhaém da Universidade Virtual do Estado de São Paulo apresenta o trabalho sobre funções e montagens de gráficos. Neste vídeo, iremos falar sobre funções e a montagem de gráficos. Com vocês, o aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, Alex. O conceito de função foi construído ao longo dos séculos com contribuições de vários estudiosos. Contudo, quem escreveu a palavra função pela primeira vez foi Gottfried Leibniz em 1694. A ele é atribuída a criação do termo, que usou para descrever uma quantidade relacionada a uma curva, como, por exemplo, a inclinação ou o ponto qualquer nela situado. Ele também foi proeminente polimata e filósofo alemão, e figura central da história da matemática e da história da filosofia. Sua realização mais notável foi conceber as ideias do cálculo diferencial e integral. Muito obrigado, Alex. Dando prosseguimento, antigamente havia necessidade de administrar objetos e animais, então começaram a associar um animal, uma pedra, 2 animais, 2 pedras, 3 animais, 3 pedras, e assim sucessivamente dando início ao processo de contagem. Os babilônicos utilizavam tábulas e elaboravam tabelas com um número e o seu correspondente ao quadrado. Por exemplo, o número 1, seu correspondente ao quadrado é 1. O número 2, seu correspondente ao quadrado é 4. E o número 3, seu correspondente ao quadrado é 9. Hoje sabemos que essa correspondência se chama relação funcional, e foi a partir de tal ideia que surgiu o conceito de função. Assim entendemos que o conceito de função foi construído ao longo da história por diversos estudiosos matemáticos e suas contribuições, tais como Galileu Galilei. Em sua demonstração onde comprova que o peso de um objeto não influencia em sua velocidade de queda livre, e concluiu que a velocidade percorrida por um objeto é diretamente proporcional ao quadrado do tempo levado para percorrer esse espaço, onde estabeleceu a relação entre essas grandezas. Temos ΔS como a variação no espaço, igual a ΔT ao quadrado como a variação do tempo ao quadrado, vezes A, sendo a aceleração da gravidade, que ao nível do mar possui o valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Sendo ΔS a variação do espaço e ΔT ao quadrado a variação do tempo ao quadrado. Portanto, o delta representa a variação. Aqui temos uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim, que é dada pela fórmula f de x igual a ax mais b, onde as variáveis a e b são números diferentes de zero. Na função f de x igual a ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de constante. Com a função polinomial do primeiro grau, podemos elaborar o gráfico. Como exemplo, y igual a x mais b. Com a sendo diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos x e y, onde a x representa a inclinação da reta e b representa a intersecção da reta no eixo y. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Em se tratando da função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, basta então obter os dois pontos, as ordenadas e abscissas, e ligá-los com o auxílio de uma régua. Para x igual a zero, temos y igual a 3 vezes 0 menos 1, que resulta menos 1. Portanto, um ponto no gráfico é 0 em x e menos 1 em y. Para y igual a zero, temos 0 igual a 3x menos 1. Portanto, x é igual a 1/3. E outro ponto no gráfico é 1/3 em x e 0 em y. Agora com vocês a nossa colega Fátima Tiburcio, que irá explicar o domínio, contradomínio e imagem. Olá, alunos! Nós vamos aprender hoje a falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto A ao único elemento do conjunto B. Essa daqui é a forma algébrica da função, e esta é a função.
Domínio são todos os elementos do conjunto A. Conjunto A está aqui, todos os elementos, ele é chamado também de conjunto de partida. E o B é o contradomínio, ou conjunto de chegada. Nem todos os elementos do conjunto B vão se relacionar ao conjunto A, que é o conjunto dominante. Tomamos, por exemplo, o conjunto A formado pelos números 0, 2, 4 e o conjunto B formado pelos números 0, 2, 4, 6 e 8, todos números naturais. E a função de A definida em B, que transforma em x pertencente a A, o x pertence a A, em 2x pertencente a B. Então, a função vai ficar função de x é igual a 2x, é o que diz aqui em cima, traduzindo, é função de A em B. Então, se eu substituo o número 0, que é da função A, e aplicada na função aqui de cima, 2x, 2 vezes 0, 0. Então, o 0 é correspondente a 0. Se eu substituo agora o 2, dá 4. 2 vezes 2, 4. Então, o 2 corresponde ao número 4, ao elemento 4 do conjunto B. Se eu substituo o elemento 4, que é do conjunto A, 2 vezes 4, 8, eu vejo o número 8, que corresponde, que acaba sendo a imagem. Então, os números 0, 4 e 8, 0, 4 e 8 são a imagem que dos elementos pertencentes ao conjunto imagem. Percebam que nem todos os números pertencentes ao conjunto B formam a imagem de A, pois é obedecida a uma função, aos dados de uma função. Nesse caso, a imagem de A é 0, 4 e 8. Dando prosseguimento, iremos resolver o exercício aplicado na prova do Enem 2016, a questão 160 do caderno cinza da terceira aplicação. Essa questão trata-se de uma função do primeiro grau que diz assim: o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Então aqui temos um gráfico onde o eixo X representa os anos e o eixo Y representa o percentual da população. Temos aqui 27% e 48%. Esse gráfico representa os brasileiros conectados à internet. Continuando, o exercício diz: suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Então foi mantida a mesma taxa de crescimento e iremos encontrar a estimativa para 2013. Aí nós temos as alternativas e observando o gráfico percebemos que temos um gráfico do primeiro grau com a função f de x igual a x mais b, pois visualizamos uma reta. Bem, agora vamos começar a resolução através das informações contidas no gráfico e enunciado. No enunciado, menciona o percentual da população no período de 2007 a 2011 e a mesma taxa de crescimento. Diante do exposto, pede-se a estimativa para o ano de 2013. Observando o gráfico, temos que determinar o percentual no eixo das ordenadas y, no eixo da abscissa x, no ano de 2013. Como se trata de uma função do primeiro grau, iremos utilizar a função f de x igual a x mais b, sendo f de x igual à ordenada do eixo y, e a o coeficiente angular aonde iremos determinar, e a abscissa do eixo y mais b, que é o ponto de intersecção do eixo y.
Temos dois pontos determinados pelas coordenadas 2007 em x e 27 em y, e 2011 em x e 48 em y. Podemos determinar o coeficiente angular sendo a igual à variação das ordenadas dividida pela variação das abscissas. Aí temos 48 menos 27 dividido por 2011 menos 2007, sendo a igual a 21 quartos. Para determinarmos b, substituímos y por 27 e a por 21 quartos, vezes 2007. Isolando b, temos menos 42.039 quartos. Determinamos a fórmula sendo y igual a 21 quartos vezes x menos 42.039 quartos. Portanto, substituindo x por 2013, temos y igual a 21 quartos vezes 2013 menos 42.039 quartos. Resolvendo essa equação, encontramos 58,5. Portanto, a resposta correta é a letra B. Neste vídeo, vimos o tema função e a sua utilização pela primeira vez pelo alemão Gottfried Leibniz. A função é uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação. Resolvemos uma questão do Enem aplicada em 2016. O exercício selecionado está relacionado em nosso dia a dia, portanto, a qualquer momento a função pode aparecer em nossos caminhos. Vamos desbravá-la. Alô? Alô, Leão, sou eu, Dan. Não é possível. Bem, agora tenho que desligar. Foi um prazer falar com você, hein? Dan, Sim? larga esse telefone e desliga a televisão. Por que você nunca me telefona?